Quero cumprimentar a todos os nossos queridos alunos do nosso curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Nesses dias o Senhor possa estar falando com você. Já tem algum tempo que nós não temos ministrado aula nessa turma, né? Eu espero que tenham sentido a minha ausência, sentido a minha falta. É muito bom quando a gente faz falta, né? Quando alguém sente saudade. E nós vamos estudar juntos agora, a partir de hoje, o nosso livro, o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, ok? Então eu quero muito que você leia esse livro, leia o livro de Apocalipse em casa, e nós temos aula 2 vezes por semana. Então, obviamente, você vai às vezes ler mais de uma vez esse livro durante o tempo da ministração, ok? Então, comece a ler o livro. E não se importe se você ler uma vez por semana, quem sabe, né? Faça um propósito de ler várias vezes. Nós vamos gastar aí 15 ou um pouco mais de 15 aulas para estar ministrando essa matéria. Mas é muito importante que você esteja familiarizado com o livro, para você poder compreender e possamos também falar sem ter que ler todo o versículo que nós mencionarmos aqui, ok? Também é importante você ler porque é palavra de Deus, é alimento, vai ser suprimento para a sua vida. Então eu quero desafiar hoje você, juntamente conosco, a gente começar esse tempo de estudo, esse desafio precioso, esse livro que é extremamente oportuno para o nosso tempo, para a nossa época, esse livro que é sempre atual, o livro de Apocalipse. Vamos ficar de pé, vamos pedir ao Senhor que nos dê revelação da sua palavra, nos dê entendimento espiritual, que o Espírito Santo possa estar movendo na sua vida, também na minha vida, que o Senhor me dê clareza para expressar e dê a você ouvidos abertos, mente lúcida para compreender a palavra de Deus. Amém? Então põe a sua mão agora no seu peito como sinal de alguém que tem um coração para Deus e vamos orar ao Senhor pedindo revelação. Pai, nós oramos nessa hora por cada aluno espalhado, ó Deus, em cada uma das turmas do nosso seminário, por todo esse país. Espírito de Deus que não tem limite, que não encontra limite no tempo nem no espaço, nós te pedimos, envolve-nos agora, envolve cada um dos teus filhos, dá-nos revelação, dá-nos entendimento, abre-nos a palavra diante dos nossos olhos, tira todo o selo, tira tudo aquilo que impede o entendimento, dá palavras espirituais, mas dá a cada um destes alunos ouvidos espirituais também, um coração aberto e uma mente lúcida para compreender a tua palavra nesses dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Muito bem, tem alguns pontos que é preciso colocar, que eu penso que por um equívoco nosso, ficou faltando colocar aí no livro que você está acompanhando. E o primeiro que eu gostaria de falar é que Apocalipse, algumas pessoas às vezes não sabem, a palavra Apocalipse, ela tem um significado. Apocalipse significa revelação. Mas não é no sentido de revelação como nós usamos aqui agora na oração, pedindo a Deus revelação, ok? É no sentido de desvendar, de aparecer, de mostrar o que estava oculto, mas também de dar o sentido de um mistério, algo que era um segredo que agora foi revelado. Esse é o sentido da palavra Apocalipse. Em outras versões, em outros idiomas, nem é esse o nome do livro, o nome é realmente Revelação, no inglês, por exemplo. Mas em português, eles colocaram o nome, seguindo o original, de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, mas ele tem muitas semelhanças com o livro de Gênesis. Apocalipse e Gênesis têm algumas semelhanças. O que nós vemos de semelhante? Vemos personagens e vemos coisas semelhantes. Então, lá em Gênesis, no capítulo 3, você tem a serpente. Mas aqui em Apocalipse, no capítulo 12, você tem a antiga serpente que agora virou um dragão. Lá no capítulo 2 e 3 de Gênesis, você tem lá a árvore da vida. Aqui em Apocalipse agora, você também tem a árvore da vida. E tem também o rio da vida. Amém? Você vai encontrar também lá em Gênesis uma grande torre. A Torre de Babel. Mas essa Torre de Babel, ela vai se desenvolvendo em toda a palavra de Deus. E lá em Apocalipse, Babel se torna a grande Babilônia. E o que era uma torre, segundo a Bíblia, se torna como que uma grande cidade. Então você vê que existem muitas coisas que são começadas lá em Gênesis e que são concluídas aqui em Apocalipse. Por isso, Apocalipse é um livro fundamental.
até indispensável. Por quê? Porque sem Apocalipse, a história da revelação, a história da redenção, ficaria sem uma conclusão. Então nós sabemos que o homem pecou, está lá em Gênesis. Também sabemos que Jesus veio, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para redimir este homem caído. Também sabemos disso. Mas essa história ficaria incompleta se nós não víssemos agora o Cordeiro e a noiva lá na Nova Jerusalém, que é a consumação de todo o propósito e projeto de Deus que nos foi revelado desde Gênesis até agora. Ok? Então Apocalipse é um livro de fato indispensável. Foi um livro que demorou um pouco mais para ser aceito no cânon. Você sabe, nós já estudamos juntos isso, né? O que é a canonicidade, o que é o cânon. O cânon é o conjunto dos livros da Bíblia. Esse conjunto de livros da Bíblia, eles foram aceitos historicamente como inspirados pelos homens de Deus, líderes da igreja. E Apocalipse foi dos últimos a ser aceito. Por quê? Por causa do seu linguajar, cheios de símbolos, não é? Cheios de figuras de linguagem, e isso tudo produzia nas pessoas naqueles dias uma certa desconfiança da autenticidade ou da realidade do livro. Mas, por fim, depois deles observarem que, na verdade, a maior parte dos símbolos e alegorias que estão no livro de Apocalipse, elas não são com o objetivo de parecer de fato um mistério, mas o próprio livro revela, como eu vou explicar para você agora mesmo. Okay? Então foi um livro que demorou, foi o último, um dos últimos, mas por fim hoje faz parte da palavra de Deus. Sem ele, as doutrinas bíblicas ficariam inacabadas, ficariam sem sentido. Sem ele, a história da redenção não teria uma conclusão. A segunda coisa que eu não mencionei, mas que obviamente você sabe, é que o autor do livro de Apocalipse é o apóstolo João. Você sabe, tem o João Batista no início de cada evangelho e tem o apóstolo João, ok? O João Batista era aquele homem, sacerdote, ok? Que preparou o caminho do Senhor. Mas o apóstolo João era aquele que foi chamado de discípulo amado. É aquele que recostava a cabeça no peito do Senhor Jesus. Então, a palavra do Senhor diz que ele foi levado para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos é uma ilha que fica ali no mar Egeu, ali perto da Grécia. E ele foi exilado ali, ele foi levado como prisioneiro. Então diz a tradição, diz a história, que João era um homem de Deus, um santo homem de Deus, e onde ele chegava, ele pregava e as pessoas se convertiam. Então eles colocavam João numa cadeia, daqui a pouco João estava compartilhando com os prisioneiros e olha a semente do evangelho sendo passada adiante. Por fim concluíram que João deveria ser isolado, colocado num lugar sozinho. E então o lançaram na ilha de Patmos. E foi ali na ilha de Patmos que ele teve a revelação, a visão do Apocalipse. Foi ali que ele viu o Senhor Jesus glorificado. João é aquele que andou com Jesus aqui na carne, digamos assim. João é aquele que viu Jesus andando ali na Judéia, na Galiléia, que recostou no peito do Senhor ali na ceia. Mas João também é aquele que viu Cristo glorificado, cujos olhos brilhavam como o sol, cujo cabelo era como a lã, seus pés como bronze polido. João, quando viu Jesus, caiu como que morto, não é? Então João foi privilegiado, ele viu o Senhor aqui, mas também viu o Senhor na glória. E é esse apóstolo, então, que escreveu esse livro tão importante para nós. É o mesmo autor do Evangelho, que também recebe o seu nome, o Evangelho de João. Ok? Muito bem. Dito isso, vamos avançar aqui no nosso estudo. Por que o livro de Apocalipse é tão negligenciado? Já observou como Apocalipse costuma ser um livro resistido? Muitos crentes simplesmente não leem Apocalipse. Há uma ideia meio religiosa. Então você encontra irmãozinhos que todos os dias leem um salmo, não é? E leem um capítulo do Novo Testamento. Então essa é a devocional dele. Então ele pensa o seguinte: o salmo é para me nutrir, né, para o meu dia a dia, mas melhor no Novo Testamento é que eu leia um capítulo dos Evangelhos, no máximo uma epístola de Paulo. Poucas pessoas fazem de Apocalipse o seu livro devocional, ou leem Apocalipse como alimento. Por quê? Porque tem receio, é misterioso, tem coisas ocultas, não é? E o diabo também faz questão de resistir os crentes quando fazem isso. E aqueles crentes que resolvem ler Apocalipse, eventualmente leem com a atitude errada, com
uma postura errada. Em vez de lerem, tomando, como de fato é, como palavra de Deus, como alimento, esses irmãos leem para fazer algum tipo de investigação futurologista, que eu chamo mais de chutologista. E eles então leem o livro com o objetivo de saciar algum tipo de curiosidade natural, que obviamente chega ao ponto de ser carnal. Mas o livro é alimento para nós, ok? Então o diabo procura de todas as maneiras evitar ou impedir que as pessoas leiam o Apocalipse. Alguns não leem por muitas razões, eu queria mencionar algumas delas aqui. Por que Satanás procura levar as pessoas a não lerem Apocalipse? Primeiro, porque ele deseja esconder a verdade da sua derrota. Satanás está derrotado, ok? Está derrotado. E o inimigo não quer que isso se torne patente, que isso se torne visível, que isso se torne claro. E você vai ler em outros lugares da Bíblia que Satanás está derrotado. Você vai ler Paulo dizendo que o Senhor vai esmagar a Satanás debaixo dos nossos pés. Mas lá em Apocalipse é que você vê o cumprimento final, quando Satanás, o falso profeta e a besta serão lançados vivos num lago de fogo e enxofre, que foi preparado para ele. Então, Apocalipse é o que relata o destino, é o que fala do que vai acontecer finalmente com ele. E ele então deseja ocultar isso aos olhos das pessoas. Daí então, muitos não lerem Apocalipse por medo, por receio, mas não percebem que isso, na verdade, não passa de uma resistência maligna. Outra razão, as pessoas negligenciam o Apocalipse porque o livro não desperta bons sentimentos em crentes relaxados. Então, crentes que querem viver uma vida relapsa, crentes que querem viver uma vida de amizade com o mundo, de descompromisso com o Senhor, com o seu reino, de descompromisso com a palavra de Deus. Crentes assim não gostam de ler Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse confronta e mostra a disciplina que haverá para esse tipo de pessoa. Confronta a atitude delas. Outra coisa, Apocalipse nos mostra a iminência de acontecimentos extraordinários que estão por vir. E aqueles que não estiverem vigiando e orando vão sofrer consequências espirituais tremendas. Então é óbvio que aquela pessoa que sabe que a sua vida não está em linha com a palavra como deveria estar, ela então procura fugir da leitura do livro. Espero que não tenha nenhum aluno entre nós nessa condição. Terceira razão, o livro trata da ira e do julgamento de Deus. O que acontece eventualmente é que as pessoas não têm dificuldade de crer que Deus é amor. Outro dia, até coincidentemente, justamente semana passada, eu estava conversando com uma senhora e ela crente, mas de outra igreja evangélica. E ela veio para conversar comigo e enquanto conversava eu falei para ela, mas a senhora sabe que a senhora vai prestar conta diante de Deus, dos seus atos, das suas obras? E ela então olhou para mim e falou assim, é isso que eu não gosto na videira. Porque a videira coloca esse medo no coração da gente, ficamos assustados com Deus. Então ela disse, porque o Deus que eu creio, que eu tenho aprendido, é um Deus que é amor. É um Deus que é amor, que é paciente, que é tolerante. Ele não vai fazer isso com seus filhos. Aí eu disse para ela, falei, olha, irmã, eu vou dizer para você, esse Deus que você está falando não existe. Esse Deus que é somente amor, é um ídolo que você criou na sua cabeça. E talvez até pastores ajudaram você nisso. Mas esse é o Deus que os espíritas creem. Entende? É o Deus que é só amor. Porque se Deus é só amor, então posso pecar à vontade, porque Ele não vai punir meu pecado. Se Deus é só amor, eu posso aprontar o que for, porque Ele vai ser tolerante, não vai fazer nada comigo. Então esse Deus não existe, porque o Deus que a Bíblia ensina e mostra é um Deus que é amor, mas também que é justiça. É isso que é o negócio. E ela ficou me olhando meio assustada, porque ninguém tinha dito nunca para ela que o Deus que ela cria não era o Deus da Bíblia. Você tem que avaliar muito bem se o Deus que você crê é o Deus que a Bíblia diz. Porque se a imagem que você construiu de Deus não está de acordo com a imagem de Deus que a Bíblia ensina, então esse Deus que você crê não é o Deus da Bíblia. É um ídolo que você construiu na sua mente. Compreende isso? Agora, Apocalipse assusta. Por quê? Porque Apocalipse de fato ensina que Deus é amoroso, mas também ensina que Deus é um Deus justo, é um Deus vingador do pecado.
Então esse Deus que é vingador do pecado, ele virá para julgar vivos e mortos em Cristo Jesus. É um livro que assusta porque mostra Jesus vindo nas nuvens, sim, voltando, mas não como mostra naqueles quadros, né, religiosos que os irmãos colocam nas suas salas, de um Jesus apático numa nuvem branca. Apocalipse mostra Jesus montado no cavalo branco, coroado com muitas coroas. Ele tem a sua túnica, o seu manto sujo de sangue. Por quê? Porque na volta de Jesus haverá o julgamento sobre as nações. A Bíblia fala que o Senhor Jesus vai pisar o lagar da ira de Deus. Então é uma imagem completamente diferente do que o religioso vê. Aí o religioso não consegue compreender, ele fica tentando encaixar essa imagem errada que ele tem de Deus e não consegue. Daí então ele evita ler Apocalipse. Mas há um Deus que é amor, mas também há um Deus que é justo e que se ira. Quarta razão, o livro trata de fenômenos sobrenaturais. Há coisas que são naturais, há outras que são sobrenaturais. Eu sei que você está acostumado a ficar analisando os sinais dos tempos, dizendo, olha, você está vendo? Nunca teve tanto terremoto como está tendo hoje. Olha, nunca teve tanta enchente como está tendo agora. Essas coisas não são sinais dos tempos? Olha, pode até ser sinais dos tempos. A Bíblia fala que vai acontecer guerras e rumores de guerras. Mas preste atenção, a grande tribulação tenha na sua base uma ação sobrenatural de Deus. Não vai ser fenômenos naturais, simplesmente. A grande tribulação, o dia da ira do Senhor, vai envolver muitos fenômenos sobrenaturais. E é isso que muita gente não tolera lendo o livro, porque possui uma vida muito natural, muito focada nas coisas aqui deste mundo. E quando se depara com fenômenos que são sobrenaturais na sua essência e que falam do poder de Deus, se assustam, então não querem ler. Quinta razão, o livro confronta a atitude de ativismo em oposição ao primeiro amor. O que eu quero dizer com isso? Ativismo é aquele que quer fazer coisas. Não importa o que. Ele quer fazer e quer fazer para Deus. Faz porque gosta, faz porque sente cobrado em fazer, mas não está fazendo aquilo que necessariamente o Senhor deseja. Isso é ativismo. Atividade é quando você cumpre algo para o que foi chamado. Mas em ambos os casos, a sua obra não tem valor se ela não vier acompanhada do primeiro amor. Lá no capítulo 2, João escrevendo para a igreja de Éfeso, o Senhor diz, né, conheço as tuas obras, são obras, muitas obras, mas tenho algo contra você. Você abandonou o primeiro amor. Então, não adianta ter muita atividade, ter muitas obras, se o seu coração está longe de Deus. Se o seu coração está longe da pessoa do Senhor Jesus. Isso é muito sério. Por fim, as pessoas negligenciam o livro de Apocalipse porque o livro contradiz completamente o conceito do universalismo. Pastor, o que é universalismo? Que eu não sei, nunca ouvi falar. O universalismo é uma doutrina, ela é uma doutrina católica, mas que eventualmente tem pastores e líderes evangélicos que aceitam. É uma doutrina que ensina que Jesus morreu por todos os homens. Logo, todos os homens já estão salvos, quer creiam, quer não. Quer confessem a Jesus, quer não confessem. A morte de Jesus já salvou todos os homens e a sua ressurreição. É chamado de universalismo. Salvação universal. Ou seja, não há necessidade mais de pregarmos para a salvação, não há necessidade mais de confrontarmos ninguém para crer em Jesus, porque todos já estão salvos. Então ninguém vai para o inferno, só vai o diabo e os seus anjos para o inferno. Esse é o ensino universalista. Todavia, Apocalipse contradiz isso, porque Apocalipse diz claramente que muitos vão ser condenados. Muitos serão julgados no grande trono branco, e aquele cujo nome não for encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Vê que coisa séria. Jesus, de fato, morreu por todos. É verdade. E é verdade que na sua morte todo homem pode ser salvo. Mas a Bíblia ensina que só é salvo, diz Paulo, aquele que confessa com a boca e crê com o coração. Romanos 10, 9 e 10.
Romanos 10, verso 9 e 10. Se você não confessar com a boca e não crer com o coração, você não é salvo. Você está caminhando para a morte eterna. Por quê? Porque o seu nome não estará escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, isso é algo que confronta muito pessoas que estão confortavelmente acreditando nessa doutrina falsa, mentirosa, que vai contra o ensino da palavra de Deus. Então, é claro que essas pessoas não querem ler Apocalipse, porque Apocalipse confronta. Vamos avançar no nosso estudo. Quando foi escrito? Apocalipse foi escrito, como eu disse, por João o apóstolo, no ano 95 ou 96 da nossa era. João já era bem velhinho, João foi o último apóstolo a morrer. Ele não morreu martirizado, morreu de morte natural, foi o único que morreu de morte natural e provavelmente morreu aí com mais de 100 anos de idade. Estava com mais de 100 anos de idade quando faleceu, ok? E ele escreveu na ilha de Patmos. Importante você lembrar disso. Essa ilha de Patmos, que fica no mar Egeu, ali na Grécia. A interpretação do livro. Bom, nessa primeira aula, talvez nessa primeira e na próxima também, eu vou dar uma visão geral do livro. E vou passar para você algumas informações e alguns princípios que são chaves para você compreender apropriadamente o livro de Apocalipse. É como se eles fossem chaves espirituais, ok? Então, à medida que a gente for falando, você vai compreendendo melhor aquilo que nós estamos dizendo e que diremos também nas aulas adiante, quando entrarmos propriamente no livro. Então, essa aula, e provavelmente a próxima, nós vamos estar fazendo uma introdução, uma visão geral. Esse é o nome que eu estou dando, inclusive, ali em cima, visão geral. Bom, a interpretação do livro. Como é que o livro pode ser ou deve ser interpretado? Você sabe, existem 3 linhas fundamentais com relação a isso. Existem os chamados preteristas, os históricos e os futuristas. Ok? Então, quem são os preteristas? A palavra preterista vem de pretérito. Pretérito significa passado. Ok? Então, você estudou português, você lembra que o verbo ele é conjugado no futuro e também no pretérito. Pretérito significa passado. Ok? Então, os preteristas, eles creem que a maior parte, ou se não todo o livro de Apocalipse, a maior parte já se cumpriu na história da igreja. Particularmente na relação entre a igreja e o Império Romano. Então, essas pessoas acreditam que o livro de Apocalipse se cumpriu ali próximo dos dias de João mesmo. Então, o anticristo era Nero, ok? A igreja, quando na época de Constantino, a igreja assumiu o poder, ali estava começando o milênio. É interessante que, de fato, foram 1000 anos de Idade Média. Então, esses intérpretes acreditam que o livro de Apocalipse, na sua maior parte, já se cumpriu, já é passado, né, relacionando-se à história da igreja. O segundo grupo, eles dizem que não é verdade isso, que a interpretação correta do livro deve ser histórica. O que significa isso? São teólogos que acreditam que as profecias da Bíblia se cumprem mais de uma vez. E as profecias do Apocalipse, portanto, se cumpriram mais de uma vez no decorrer da história. Então eles acreditam que, de fato, Nero, por exemplo, era um anticristo. Mas eles dizem também que Napoleão foi um anticristo, que Hitler foi um anticristo, e vão surgir muitos outros ainda no decorrer da história. Ok? Então eles acreditam que a palavra encontra cumprimento no decorrer da história, muitas vezes em circunstâncias diferentes. Então, eles analisam sempre o livro a partir de eventos históricos. E por último, nós temos os futuristas, entre os quais nós nos incluímos. Quem são os futuristas? Os futuristas afirmam que a maior parte das profecias ainda não se cumpriu. O que eles dizem é que, provavelmente, aquilo que está ali do capítulo 2 e 3 já se cumpriu, ou está se cumprindo. Mas tudo mais, do capítulo 4 até o final do livro, ainda aguarda cumprimento profético. Esses são os futuristas, ok? Mas você sabe que, na verdade, todos os 3 estão corretos, numa certa medida. É verdade, sim, que muito do que está escrito aqui se refere ao Império Romano, sim. Mas o Império Romano era só uma ilustração, uma figura do que vai ser o Império do Anticristo. Ok? Então, João, quando escreveu, provavelmente ele tinha em mente realmente o imperador ali em Roma, ele tinha em mente a cidade de Roma, ele tinha em mente o império.
Então, nesse sentido, você pode ser preterista. Todavia, o que você precisa entender hoje é que tanto o imperador quanto o Império Romano, eles eram apenas sombras do que vai acontecer. Na verdade, nós cremos que o Império do Anticristo é o Império Romano ressurgido, ok? Restaurado. Também os históricos têm a sua base ao dizer isso. É verdade que muitos anticristos têm se levantado no decorrer da história. Não podemos negar isso. Mas nenhum deles foi o cumprimento final do homem da iniquidade, que diz a Bíblia, que vai se levantar oportunamente. Nós não estamos aqui aguardando o anticristo, aguardamos a volta do Senhor. Mas dá para você entender isso, ok? Agora, obviamente, os futuristas estão mais corretos do que os demais, porque eles de fato acreditam que a maior parte do livro ainda não se cumpriu, ainda aguarda cumprimento, e entre eles estamos nós. Eu digo isso porque provavelmente você vai ler livros e você vai ver interpretações assim. Quando você lê-las, você vai saber ou vai se lembrar do que nós dissemos aqui. Quarto ponto, o versículo-chave. Qual é o versículo-chave do livro de Apocalipse? Apocalipse 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Esse versículo é ótimo, porque fala desses três tempos, né? Os preteristas, os históricos e os futuristas. Olha o que diz. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são, e as que hão de acontecer. Então, as que viste é história. As que são é história para João, passado para nós. Mas o texto diz claramente que existem coisas que ainda hão de acontecer. E não aconteceram ainda nesses 2000 anos de história da igreja. Ainda aguardam cumprimento. Né? Felizes são aqueles que têm essa esperança e que aguardam o cumprimento do livro de Apocalipse. Quinto, a divisão e o conteúdo do livro. Como é que nós vamos dividir o livro? Você sabe, todo livro que da Bíblia, você precisa de ter um quadro na sua cabeça a respeito dele. Você precisa de ter uma imagem do livro quando você estiver lendo. Se você tem essa imagem, vai facilitar muito a sua compreensão. Então, o livro de Apocalipse ele é bem didático, bem simples de você compreender a sua divisão. Podemos fazer dois tipos de divisão. Primeiro tipo, podemos dividir o livro em três partes, ok? O capítulo 1, que nos fala da revelação de Cristo. Os capítulos 2 e 3, que são as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E o final, capítulo 4 ao 22, que é a conclusão da história da redenção. Tá vendo? Fácil de lembrar. Quantas partes seriam? 3. Quais são elas? Primeira parte, só um capítulo, o capítulo 1. O capítulo 1 é a revelação do Cristo glorificado. Segunda parte, capítulos 2 e 3, que tratam das 7 igrejas do Apocalipse. Já sabe de cor quais são as 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, capítulos 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia Menor. Terceira parte é todo o resto do livro, do capítulo 4 ao 22, ok? Que é a conclusão da história da redenção. Uma outra maneira de você também entender o conteúdo do livro, e essa é uma maneira que o próprio João nos mostra, é o seguinte, é que do capítulo 1 ao 11, nós temos a conclusão da história da redenção. Do capítulo 1 ao 11. No capítulo 11, a 7ª trombeta soa, os reinos deste mundo se tornam do Senhor, do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos com os remidos do Senhor. É assim que termina o capítulo 11. Portanto, o capítulo 11 termina a história. É o final da história. Então, poderíamos dizer que o capítulo 1 até o capítulo 11 formam um bloco. E o que seria o capítulo 12 até o capítulo 22? O capítulo 12 até o 22 é uma explicação mais detalhada de alguns personagens e eventos. Entendeu? Então, por exemplo, todo o Apocalipse já está revelado, do capítulo 1 até o 11. Mas aí no capítulo 12, João tem uma revelação adicional de detalhes a respeito do dragão, da mulher, do filho varão e da perseguição que o dragão vai fazer ao remanescente da mulher. Depois, no capítulo 13 e 14, você tem ali uma descrição do anticristo e do falso profeta, que é a besta que se levanta da terra e a besta que se levanta do mar.
Depois, lá pelo capítulo 17, 18, você tem uma descrição da grande Babilônia e da sua destruição. Depois, no capítulo 21, uma descrição da Nova Jerusalém. Tá bom? Você vê, isso são explicações adicionais. Todos esses eventos, personagens e coisas já estão inseridos de uma maneira ou de outra do capítulo 1 até o capítulo 11, que é a conclusão da história da redenção. Amém? Entenderam isso? Então, presta atenção. Duas maneiras de você dividir o livro. A primeira maneira é mais fácil, didática. Capítulo 1, revelação de Cristo. Capítulo 2 e 3, as 7 igrejas da Ásia. Capítulo 4 ao 22, conclusão da história. A outra maneira é ainda mais simples. Divide o livro exatamente no meio. Do capítulo 1 ao 11, você tem a conclusão de todas as coisas. Do 12 ao 22, você tem uma descrição adicional de personagens e eventos. Ok? Está compreendendo isso? Eu sei que eu estou falando rápido, mas você tem um material na sua mão, você pode ler. Algumas coisas que eu estou falando não estão no material. Então é importante que você anote à medida que você acompanha, ok? Para você estar acrescentando e enriquecendo o material. Possivelmente podemos pedir isso numa avaliação. Muito bem. O conteúdo do livro de Apocalipse inclui o governo soberano de Deus na história. Desde a ascensão de Cristo até a Nova Jerusalém. Ok? Então, o livro de Apocalipse, ele fala da ascensão de Cristo, sim, porque o capítulo 5 é o Cordeiro chegando na glória, depois da sua ressurreição. E vai até a Nova Jerusalém, no final do livro, capítulo 21 e 22. E a história desse governo de Deus é contada através de grupos de itens. Que itens são esses? São 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Só Deus mesmo faria um negócio tão extraordinário, tão simples de nós compreendermos. A história da redenção é contada com 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Ok? Muito bem. Os 4 primeiros selos, eles falam da história do mundo, da ascensão de Cristo até a sua volta. Ok? Capítulo 6 até o 8. Os 4 primeiros selos. Então, nesses 4 selos, nós vemos 4 cavalos, com seus cavaleiros. Então, o primeiro cavaleiro é a pregação do evangelho, o segundo é a guerra, o terceiro é a fome e o quarto é a morte. O 5º selo fala do clamor dos santos martirizados, porque no final dessa era, os santos martirizados, nesses 2000 anos, vão clamar ao Senhor por justiça, por vingança. E o 6º selo já é o começo da grande tribulação. O 6º selo já é o começo da grande tribulação. Ainda não é, mas já é o começo. Naqueles dias, então, o Senhor vai derramar sua ira sobre a terra. O 7º selo, o conteúdo dos 7 selos são 7 trombetas. Não é fascinante isso? Então você tem 7 selos, ok? Na hora que você tem então 7 selos, você vai contando 1, 2, 3, etc. Na hora que chega o 7º selo, ele tem 7... Vou até fazer melhor. Então, Eita. Então presta atenção. São 7 selos. Entenda isso. O 7º selo, dentro dele, dentro do 7º, existe 7 trombetas. E 7 trombetas. Na 7ª trombeta, então é a 7ª trombeta. Quando tocar a última trombeta, ainda vão ter 7 taças. Ok? 7 taças. Então, eu falei para você aqui, você tem a história da redenção contada dessa maneira. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Só que, no 7º selo, existem 7 trombetas. E na 7ª trombeta, existem 7 taças. Compreende isso? Isso é uma maneira muito engenhosa e simples de você
contar a história. Essa foi a maneira que o Espírito Santo usou, ok? Então a sexta trombeta, nela existem 7 taças, ok? A última trombeta, ela obviamente é a mais complexa. Bom, sobre as 7 trombetas, elas são o conteúdo do 7º selo, acabei não falando isso aqui. Então as 7 trombetas, elas são o conteúdo do 7º selo. E elas são a grande tribulação. Então se você quer saber o que é a grande tribulação são 7 trombetas. Os selos não são necessariamente a grande tribulação, ok? Só o 7º selo é que é a grande tribulação. Só que o 7º selo tem 7 trombetas. As 4 primeiras trombetas são o julgamento sobre a terra, o mar, os rios, o sol, a lua e as estrelas. E a 6ª trombeta mostra como será o sofrimento dessa grande tribulação. A última trombeta, ela é muito complexa porque ela inclui o fim da grande tribulação, ok? E ela então, dentro dela tem incluída 7 taças. Então, na última trombeta, nós temos também 7 taças, que são o final da grande tribulação. Estão compreendendo o que eu estou dizendo? Eu sei que parece um pouquinho complexo, mas não é. Então presta atenção, vou repetir novamente em poucas palavras. O livro do capítulo 1 até o capítulo, do capítulo 5 até o 11, fala da conclusão da história da redenção. E isso é feito através de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Os 4 primeiros selos são os cavaleiros, ok? O 5º selo é o clamor dos mártires. O 6º selo, o sol já escurece, já é o anúncio da grande tribulação. Quando é aberto o 7º selo, aí nós temos 7 trombetas dentro do 7º selo, ok? Nas 4 primeiras trombetas, nós temos o julgamento de Deus sobre o céu, o mar, as águas, a terra. Quando tocar a última trombeta, a 7ª, vai acontecer muitas coisas. Mas uma delas é que na última trombeta existem 7 taças, ok? Mas também na 7ª trombeta nós temos a volta de Jesus, vindo nos ares, estabelecendo o seu reino sobre a terra. Os mortos que morreram em Cristo vão ressuscitar, ok? Tudo isso na 7ª trombeta. Então são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. O estilo do livro, esse ponto merece um pouquinho mais de consideração. Qual é a atitude de um novo convertido diante de Apocalipse? Qual é a atitude da maior parte, na verdade, dos irmãos diante do Apocalipse? Eles dizem, Apocalipse tem muitos símbolos. Eu não compreendo o que está escrito. Eu fico com receio de estar lendo algo que é simbólico e de estar lendo de maneira literal, ok? Então ele fica assustado e conclui que Apocalipse, então, é um livro muito difícil de entender. Mas não é tão difícil assim, não tem tanta dificuldade como alguns pensam, ok? E existe, de fato, símbolos aqui no Apocalipse, mas a maior parte dele é explicado pelo próprio livro, ok? E as outras, grande parte das coisas que alguns consideram símbolos, você deve ler de uma maneira simples, como sendo algo literal. Então, o texto fala, por exemplo, dos anciãos, 24 anciãos. Não procure simbolizar isso. 24 anciãos, é isso mesmo que é. Quando falar do trono, é o trono mesmo. Diante do trono de Deus, tem 4 seres viventes? É isso, tem 4 seres viventes. Eles estão lá hoje, na glória. E diante do trono tem 24 anciãos? Tem, eles estão também lá na glória. Não tente arrumar simbologias para isso. É isso que complica a cabeça dos irmãos, é a falta da simplicidade. Quando o texto falar dos anjos, é anjos, simplesmente isso. Ok? Agora, quando for simbólico, o próprio texto vai mostrar para você. Ok? Tem mais ou menos 30 símbolos no livro de Apocalipse. Aproximadamente 30 símbolos. Desses, eu diria que a metade o próprio livro explica. A metade desses símbolos. Eu coloquei aqui alguns. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia ou então no seu livro, porque nós precisamos de ler para você se familiarizar. Então, vou te dar como exemplo para você entender.
Por exemplo, você está lendo lá Apocalipse, no capítulo 1, e você então vê o Senhor Jesus glorificado, ok? E aí a Bíblia fala que o Senhor Jesus está andando no meio dos candeeiros, ou candelabros, como você queira chamar, e na sua mão também tem as estrelas. Ele tem estrelas nas mãos e está andando no meio dos candeeiros. Aí você fala, não consigo entender, isso aqui é simbólico. Mas olha o que o texto mesmo explica, olha o capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o texto mesmo está explicando. Você leu, não compreendeu, mas o texto, de fato, está dizendo, ok? Então, lâmpadas aqui simbolizam igrejas, candeeiros simbolizam igrejas, e esses anjos aqui são mensageiros de Deus. Segundo, o fogo simboliza algo? Sim, o fogo simboliza o próprio Espírito Santo. Olha o capítulo 4, verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Então, o Espírito de Deus aqui é simbolizado pelo fogo. Os olhos também representam o Espírito Santo. Olha o capítulo 5, verso 6. Então vi no meio do trono dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, o Espírito Santo, ele é fogo, mas também aqui ele é representado pelos olhos. Os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus. O incenso. O que simboliza o incenso? O texto também diz, o incenso são as orações dos santos. Olha o que diz o capítulo 8, verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. O incenso é as orações dos santos. O dragão. O que é o dragão? Né? Tem um significado? Apocalipse 12, verso 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que está lá em Gênesis 3, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então você vê, aqui está dizendo que o dragão é Satanás. Ao ler o texto, você já sabe, o dragão é Satanás. O capítulo 16 confirma isso, no verso 13. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então você tem 3 personagens diferentes, não são o mesmo. O dragão é Satanás, você tem a besta e tem o falso profeta. São 3 coisas distintas. A besta é chamada também de anticristo. Não aqui em Apocalipse. Em Apocalipse não tem a expressão anticristo. Nós é que chamamos. Ele é chamado aqui de besta. Ok? Besta também não significa uma pessoa idiota. Besta significa uma criatura sem descrição, sem nada parecido. Os chifres. O chifre tem significado? Sim, os chifres também têm significado. Os chifres representam reis. Olha o que o texto diz. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta. Então, os 10 chifres são 10 reis. O texto também fala a respeito de rãs. Rãs simbolizam também espíritos malignos. Olha o que diz. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta do falso profeta, 3 espíritos malignos semelhante a rãs. Apocalipse 16, 13. E as águas? Tem significado? Ora, eu já disse para você em algumas ocasiões que a água pode simbolizar o espírito, que a água pode simbolizar a palavra. Mas também já disse que águas pode simbolizar a morte. Aí você fica em dúvida. O que significa água aqui em Apocalipse? Apocalipse 17, 15 diz: falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui as nações são comparadas como as muitas águas, as águas do mar. E a mulher? O que representa a mulher? Apocalipse 17, verso 18, diz assim: a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então a grande cidade é uma mulher. E o linho finíssimo, Apocalipse 19, verso 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Por quê? O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então você vê,
O próprio texto vai explicando. A noiva do Cordeiro também é representada por uma cidade, a Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21, verso 9 e 10. Então você vê, grande parte dos símbolos que você vê no livro, o próprio livro de Apocalipse explica. Então, não há motivo para você se sentir assustado ao se deparar com esses símbolos, ok? Mas, para você poder compreender o livro, também é necessário você entender a diferença que existe entre salvação e recompensa. Alguém vai dizer, pastor, isso não é nossa matéria. É verdade. Você deve ter estudado, ou vai estudar ainda com mais detalhes a visão dos vencedores, a visão do reino. Mas Apocalipse trata desse assunto. Então, nos dois capítulos, capítulos 2 e 3 do livro, você vai encontrar 7 epístolas escritas para as igrejas da Ásia Menor. E para todas as igrejas tem uma promessa para o vencedor. Ok? Para o vencedor. Muitas pessoas pensam que o vencedor é aquele que é salvo. Mas não é exatamente isso. Olha o que acontece aqui no capítulo... Pega aí sua Bíblia. Olha o capítulo 2. Olha o que diz o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Depois, você vai encontrar essa expressão todo o tempo, falando ao vencedor. Olha o verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Né? Você vai encontrar isso por todo o capítulo 2 e 3. Promessas aos vencedores. Quem são os vencedores? Bom, para entender isso, eu não tenho tempo de entrar em detalhes com você. Mas o livro de Apocalipse é um livro de justiça. Por isso você tem que lembrar a diferença entre salvação e recompensa. A salvação é um presente que você recebe pela graça. Quando você aplica fé no nome do Senhor Jesus, você crê que Ele veio em carne, morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou, e você confessa Ele como Senhor da sua vida, então você é salvo. A salvação nunca é vista como prêmio na Bíblia. A salvação é sempre um presente, o dom gratuito de Deus. Ok? O dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Agora, a recompensa é diferente. Recompensa é pelas obras. Ok? Salvação é pela fé. A recompensa é pelas obras. Então, para ser salvo, não há necessidade de obras. A salvação nunca se baseia em obras. A salvação é sempre pela graça. Efésios 2:9 diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus, presente de Deus. Tá certo? Então, a salvação nunca é pelas obras. Nunca. Isso tem que ser enfatizado sempre. Mas é pela fé, mediante a graça de Deus. Mas a recompensa já não é o mesmo. Recompensa não é presente. Recompensa é dada por causa das suas obras. Ok? Então a recompensa já não é mais uma questão de você ganhar um presente. A recompensa é uma questão de merecimento, de mérito. Ok? Quem é que vai receber a recompensa? Somente o crente vencedor. Então existe muitos salvos. Mas entre os salvos, existem alguns que serão vencedores. Compreende isso? Nem todo salvo é um vencedor. Pastor, o crente que não é vencedor, ele não vai perder a salvação? Não, a salvação é um presente, é de graça, é pela graça. Mas a recompensa só será dada para aquele que teve obras, para aquele que fez a vontade de Deus, para aquele que aqui, nos dias que ele andou aqui na terra, ele manifestou o reino dos céus. Ok? Esse vai ter recompensa, é por mérito. Compreende isso? Se você não entender isso, fica difícil você entender o texto, porque se você acha que todo crente é vencedor, então não tem sentido nenhum o que está escrito aqui. Para que precisaria de vencer alguma coisa? Não é verdade? Então, o ato de vencer nos fala de obras. Então, quando nós somos pecadores, o nosso alvo deve ser a salvação. Enquanto alguém é pecador lá no mundo, nós temos que pregar para ele salvação. Mas depois que ele é salvo,
o alvo dele deve ser receber a recompensa. Recompensa que vai ser dada durante o milênio. A gente pode ilustrar essa situação através de você entendendo como a igreja como uma escola, o reino como uma escola. Então, um homem rico resolve fazer uma escola, ele resolve pagar para as pessoas pobres poderem estudar ali. Ele faz isso de graça. Basta que as pessoas venham e se matriculem. Então ele sai dizendo, todo mundo que quer estudar pode vir, eu vou pagar a escola para todo mundo. Aí as pessoas vêm então e se matriculam. Isso é salvação. Salvação é quando nós saímos dizendo, olha, a porta está aberta, todo mundo que quiser entrar, pode entrar. E as pessoas então, quando creem, estão se matriculando, ok? Mas o ato de matricular pode ser de graça. Mas depois, se o aluno vai ou não receber o diploma, aí depende dele estudar, dele chegar ao fim do curso, perseverar até o fim. Entendeu o que eu estou dizendo? Veja, a matrícula é de graça, a mensalidade é de graça, mas o professor não pode dar nota 10 para você se você não conseguiu fazer a prova. Você vai ter que estudar, se empenhar e sair bem na prova. Aqueles que saem bem na prova vão se formar. Então tem muito crente que se matriculou e recebeu a escola de graça. Isso é a salvação. Mas infelizmente não estão sendo aprovados nos testes. E por isso no final podem não receber o diploma. Qual que é o diploma? Vencedor. Eles são alunos, são salvos, mas infelizmente não passaram nas provas, nos exames, por isso não são vencedores. Ok? Uma ilustração simples, mas eu penso extremamente clara. Fácil de você entender. Medita nisso na sua casa. Eu sei que eu falei uma série de coisas, mas não concluí ainda esse ponto. Precisamos ainda de ver alguns aspectos dessa visão geral. Eu espero ver isso na próxima aula e até poder já começar o capítulo 1. Ok? Até a nossa próxima aula.